Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de outubro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra pela Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando a primeira parte, Manifestações dos Espíritos, item 58, já iniciamos o item 58. Obsessão e possessão. Vamos iniciar fazendo a nossa oração de gratidão. Divino amigo, Mestre amado, Deus, nosso Pai Criador, queridos amigos espirituais aqui presentes, para nós é uma honra sempre termos essa oportunidade que Jesus organizou para todos nós, de estarmos aqui nesse momento e termos a oportunidade de estudar Espiritismo. Doutrina essa que nos dá o norte e que nos traz a verdade em relação à vida e em relação ao mundo espiritual. Nós te rogamos, Senhor, a tua presença, a inspiração necessária através dos nossos amigos espirituais, para que possamos, Senhor, num ato de lucidez e consciência, colocarmos em prática o que aprendemos, o que estamos estudando e aquilo que devemos refletir no nosso dia a dia. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá. Você que está acompanhando pelo canal, caso tenha dúvidas em relação ao estudo, esse é o local que você poderá fazer suas perguntas aí nas mensagens. Caso queira também falar do reflexo do estudo na tua vida, isso também se torna muito importante a gente ter esse feedback, porque o propósito da doutrina espírita é nos transformarmos. O propósito da doutrina espírita é nos tornarmos seres humanos melhores. Se a doutrina espírita não te faz mudar, se a doutrina espírita não te incomoda para mudar, troque de doutrina. Estás perdendo tempo. Porque se não há mudança moral, então eu não estou entendendo o espiritismo. É necessário, sim, nós estarmos incomodados com as nossas atitudes e buscarmos realmente o nosso aperfeiçoamento. Nós não podemos passar um ano sem mudança. Nós não podemos identificar as nossas atitudes e dizer eu sou assim e não nos esforçarmos para mudarmos. Então, o EOS, ele traz aí o espiritismo com esse propósito, porque esse é o propósito da doutrina espírita. Nós não estamos aqui para academizar ninguém, vou usar esse termo que eu acabei de criar. Nós não estamos aqui para dar título e diploma a ninguém. O nosso propósito é realmente estudarmos e ao decorrer do dia nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Não é intelectualizar, é moralizar. E aí nós estamos estudando obsessão e possessão. Ele falou muito bem, estudo passado, em relação à prece, mas bateu muito na conduta moral. Quando se fala em obsessão, se fala em conduta moral. Agora, quem está no processo obsessivo e é esquizofrênico, a oração para interceder auxilia, ok? O ambiente do lar auxilia, mas é um processo expiatório. Não tem cura, tem alívio. Porque essa mente, ela adoeceu ao longo das suas encarnações. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos comportamentos, principalmente aqueles comportamentos repetitivos. Hoje nós temos uma neurose de animal.
Tem pessoas que sentam ao teu lado e passam 24 horas falando do bichinho dela. Tem pessoas que sentam ao seu lado e passam 24 horas falando do filhinho. Meu filho, 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 meu filho. Tem gente que senta ao teu lado e passa 24 horas falando da profissão. Falando de política. A mente já está adoecendo. Tem gente que é neurótico pelo corpo. Então, é 24 horas falando o que come, o que faz, como é que malha, quanto tempo passa na academia. Então, todos os extremos denotam desequilíbrios. Então, o caminho da saúde mental é o caminho do meio. Esse é o caminho para a nossa saúde mental. Então, quando você chega num patamar de esquizofrenia total, você já vem ao longo das encarnações adoecendo a sua mente. Adoecendo a sua mente. E isso eu chamo de um processo auto-obsessivo. E hoje, eu acredito que a auto-obsessão está deixando um estrago muito maior do que a obsessão. Porque nós estamos tão adoecidos que a gente não dá nem tempo para o obsessor nos obsidiar. Porque a gente já faz o serviço sozinho. De tão neurótico que nós estamos. Eu acho que os obsessores se reúnem, vai fazer, não precisa fazer nada, ela já está se destruindo sozinho. Perder tempo para quê? Não precisa nem ter trabalho. É triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo no momento. Vamos lá, em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios. O professor Allan Kardec, ele coloca algumas palavras que mexem profundamente. Espírita, sério. Estudo, sério. Esforço, sério. Então, tem esforço que é de brincadeira. Tem esforço que não é muito sério. Então, aí eu paro para pensar, o que seria, professor Allan Kardec? O esforço sério. Porque tem o esforço de brincadeira, de má vontade. Só o arranque, é igual quem quer fazer dieta, começa amanhã e nunca começa. Esforço sério. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se, olha aqui novamente, constitui os únicos meios de, olha só, único, oração e ação no bem. Constitui os únicos meios de ela, a pessoa, afastar os espíritos maus. Então não adianta você acender vela, tomar banho de sal grosso, tomar banho de arruda, acabar com a plantinha, tadinho, de arruda para tomar banho. Não adianta você fazer 300 preces de Cáritas. É a prece fervorosa e esforço sério. Acabou. Ele está dizendo aqui que tem que tomar 7 passes em 7 sexta-feira e tem que fazer 7 evangelhos sexta-feira, meia-noite. Pelo amor de Deus, não inventem isso não. Quando alguém vem a falar isso pra você, você olha pra pessoa e diz assim, tu tá doido, mas não vai me deixar doido não. Meu irmão, onde você leu isso? Mas infelizmente, quando alguém nos procura, quando procura o trabalhador, a casa espírita, normalmente não tem conhecimento. E normalmente está muito frágil. E se a pessoa mandar ela plantar bananeira, ela vai plantar. Mas a responsabilidade é de quem mandou plantar bananeira. Então aqui o professor Allan Kardec, sem nenhum símbolo, sem nenhuma malícia, sem nenhuma fantasia, sem absolutamente nenhum tipo de subterfúgios, ele vai direto. Quer se livrar de uma obsessão? Quer. Oração fervorosa e ação no bem.
Acabou. E quem está esquizofrênico? Não tem. Como é que você vai dizer para alguém esquizofrênico que você tem que fazer o bem? É tratamento psiquiátrico e a família está espiando junto. Então são parceiros ou comparsas. Não é à toa que aquela família está ali vinculada a alguém nesse processo doloroso da esquizofrenia. Então a família tem que estar estruturada para não se desequilibrar também. E normalmente o que se faz, se abandona. Porque se é difícil tratar de alguém com depressão, é mais difícil alguém tratar com alguém com esquizofrenia. Porque tratar de um depressivo, acompanhar um depressivo familiar, é cansativo. Por quê? Porque oscila muito. E tem hora que você diz, eu não aguento mais. Imagina de um esquizofrênico. Então, não tem, gente. Não tem. Oração no lar, equilíbrio para a família, pedir a força de Jesus e dar o apoio necessário. Normalmente o esquizofrênico chega a seus 40, às vezes até menos. Acompanhei um caso de um rapaz, um jovem esquizofrênico, também surgiu na juventude. Ele era agressivo, agrediu mãe, agrediu avó. O último, ele agrediu o avô. E o olhar dele nos provocava temor. Ele era grande. E eu me recordo uma vez, nós fomos fazer o evangelho. Quando ele saiu do quarto, ele olhou para todo mundo e botou o olho em cima de mim. E eu olhei para ele, né? Tanto é que eu tenho a imagem dele bem forte na minha mente. E aí ele olhou e veio na minha direção. E veio e encostou a testa dele na minha testa. E os olhos dele nos meus olhos. Os dois de olhos abertos, eu e ele. Aí ele sorriu, se levantou e saiu. Passaram-se algum tempo. Ele agrediu o avô, muito feio. O avô assistindo TV. E passou mais um tempo, ele almoçou, se deitou e infartou. Com 21 anos. Então, mas a gente diz assim, se libertou. São expiações para o grupo familiar e para quem passa. E normalmente tem um período, não vai muito longe. Pode prestar atenção. O esquizofrênico, o autista, quem tem a síndrome de Down. É muito difícil aqueles que vão a muita idade. Existe, mas normalmente se vão com 30, com 40. Excepcionalmente chegam aos 60 anos. Mas é uma misericórdia de Deus. Então, é o apoio para a família. Então, que nós possamos cuidar da nossa mente, para que nós não venhamos adoecer essa mente e futuramente nos tornarmos um autista ou, quem sabe, até um esquizofrênico. Porque se você vê o autismo, ele tem um mundo dele. Ele não gosta de mudanças. Ele come a mesma refeição. Ele se incomoda profundamente com os barulhos. Então, olha aí o adoecimento da nossa mente. Quantos de nós não somos neuróticos? A gente não aceita mudança? A gente quer assim. Se chega lá e tá assim, não, tem que ser assim. E você fica neurótico. Se você chegar aquilo não tiver daquele jeitinho assim, tem que estar assim, tem que estar assim. Se tiver assim, quem mexeu aqui? Só para ficar assim, já está adoecendo a mente. Como é que a gente faz? Se a gente já percebe que passa a ser algo até involuntário, algo incontrolável, eu olhar aquilo fora do lugar e eu fico, ai meu Deus do céu. Se eu me apercebo, eu só tenho que estar atenta. Já nessa condição, isso já mostra que eu já estou adoecendo. Aí eu tenho que fazer agora um tratamento. Eu não vou consertar. O que isso está incomodando? E eu digo para mim mesmo, isso está virando uma neurose. Entendestes? Então a gente tem que enfrentar, porque hoje é um vício. E quando se fala em vício, é algo que eu não controlo.
Isso é uma auto-obsessão, gente. É incontrolável. Quando eu vejo, eu já estou lá. Se eu entrei numa sala e tem um quadro que está um pouquinho torto, o quadro está torto. Você reparou que o quadro está torto? Ninguém reparou que o quadro está torto. Mas a pessoa bota o olho, o quadro está torto. Aí a pessoa fica, o quadro está torto. Você já reparou que o quadro está torto? Se a pessoa não se levantar para ir arrumar o quadro, ela fica no mau humor, numa inquietação. Então, isso já é... Tem alguém aqui no grupo, meus irmãos, que está se identificando. Mas, em verdade, foi quem se manifestou. Mas todos nós somos um pouco assim. E nós temos que, verdadeiramente, controlar isso. Para que isso não se torne uma neurose. E daqui a pouco nós não sermos um paciente psiquiátrico. É essa vigilância que nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia. Isso eu chamo também de auto-obsessão. O que é auto-obsessão? Tipo, lembra, o que é uma obsessão? É uma ação de um espírito sobre outro de forma que ostensiva. Uma auto-obsessão é um pensamento ostensivo sobre você. O seu próprio pensamento é você. E a gente vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo. Daqui a pouco a gente está onde? Porque a mente, eu construo ao longo dos milênios, como eu também posso destruí-la. Nós estudamos os ovoides. Quem está ouvindo agora, tia, o que é ovoide? Vai estudar libertação, que o estudo está todo lá e está no canal. Não vem me perguntar aí o que é ovoide que está no canal. Já digo, já dou o norte. Libertação. Tem um capítulo só falando sobre isso. O que é o ovoide, se não uma mente que adoeceu? Entendeu, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de mente, para que a gente não adoeça. Estudo 41. Pronto, a Lígia está dizendo que é o estudo 41 para os preguiçosos. 41. Vai embora, aproveita e faz do 1 até o final do livro. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se constituem os únicos meios de ela afastar os espíritos maus, que reconhecem como seus senhores, olha só, que reconhecem como seus senhores aqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas lhes provocam o riso. O que está lhe dizer? Quem faz o bem, eles respeitam. Mas as fórmulas, os sacramentos, a água benta, a água fluidificada, os 7 pulos, o sal grosso, eles dão risadas. Os espíritos maus. Chamo de espíritos maus, mas esses espíritos que são meus irmãos, são nossos irmãos, mas que ainda se comprazem em fazer o mal. Porque a essência deles é divina. Eles optam. E quando nós vamos conversar com eles, quase sempre é um coração magoado. A gente acompanhou isso em libertação também. Aqueles 60 espíritos que estavam ali. A gente conheceu alguns, todos eles não carregavam dores. Entendeu? Praticando bem, ao passo que as fórmulas lhes provocam riso, do mesmo modo que a cólera e a impaciência os excitam. Então, aquele teu chilique que tu dá, aquela cólera, sabe, aquela coisinha ridícula que a gente faz no dia a dia, isso daí excita mais ainda eles ao que? A continuar. KKKKKKK, idiota, caiu feito uma besta, né? KKKKKK. Lhes provocam riso do mesmo modo que a cólera e a impaciência os excitam. O povinho que quer tudo para ontem, os agoniadinhos, né? Os excitam. Ai, que eu não tenho paciência com isso. Ai, que eu não tenho paciência. Ai, que eu não tenho paciência. KKKKKK. Acontece, por vezes,
que a subjugação, agora vai descer mais ainda, que a subjugação chega até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado. Aí já foi mais longe. Aí tu perdeu a tua vontade. Livre-arbítrio nenhum. Quer chegar nesse nível? Acontece por vezes que a subjugação chega até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado, do qual não se pode esperar nenhum concurso sério, porque ele não tem mais vontade própria. O obsidiado está subjugado. Você vai pedir para orar? É principalmente nesse caso que a intervenção de terceiros se torna necessária, quando está subjugado. Quer por meio da prece, quer pela ação magnética, que é o passe, que vai auxiliar. Agora sim, se a pessoa está subjugada, através da prece, e ele já usou o termo aqui, prece fervorosa, e a aplicação do passe vai aliviar e ele poderá tornar a ação, a lucidez, a consciência. Ele sai da subjugação, mas continua, talvez não, todos nós recebemos influência dos espíritos, gente. Espírito bom e espírito mau, depende com quem a gente está em sintonia. Então, se você está no processo de subjugação, você tem a ação magnética, o passe, você vai ter a prece, a criatura encarnada consegue se equilibrar, mas ela ainda estará sujeita a quê? A obsessão. A partir desse momento, se não houver mudança moral, ela poderá ser subjugada de novo. Porque ainda é assim, olha aí, tá vendo? Orar, aplicar o passe, a criatura melhorou, olha aí, tá aí de novo fazendo as mesmas. Isso não vale nada, ataca de novo. E normalmente, quando isso reincide, é bem pior. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem inúmeras histórias de obsessão e de subjugação, em que o nosso Senhor Jesus conversou. No Velho Testamento nós vamos ver processo até de espíritos que levam a pessoa à subjugação total ao ponto de se sentir um animal. Porque eu não me lembro o nome do rei que passou por isso agora. Fugiu da cabeça. Ele se comportava como um bicho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a mente e com as nossas atitudes. A gente tem que estar muito atenta para a gente não adoecer com as nossas neuroses. E a gente tem que prestar muito nas repetições. Sabe, aquele movimento repetitivo, aquilo que você não tem controle. Pra gente não se... O chato é um futuro esquizofrênico. O que é o chato? Ele está sempre falando o mesmo assunto, sempre falando o mesmo assunto, sempre falando o mesmo assunto. A política, então, a gente vê onde a gente conta a pessoa está falando de política. Mas a pessoa não sabe falar de outra coisa. E é contra o partido e fica neurótico. Vai adoecer. Aliás, a mente já está adoecida. Então, lembra quando nós estudamos no livro Nosso Lar? Quando o nosso André Luiz foi discutir com aquela antiga dona de fazenda, que estava há 2 séculos no mundo espiritual, o que a Narcisa falou para ele, André? Tentar doutrinar ou conversar com loucos, isso está mostrando que você também é louco. Então, a gente lembra da filosofia de Francisco Cândido Xavier. Está ouvindo um louco, aí o que diz? Que beleza, né? A Narcisa discutiu com ela. O que a Narcisa, quando ela disse, eu estava no purgatório. E foi muito difícil. Narcisa, eu imagino, o purgatório é muito difícil. É assim que se trata. Não se discute. Porque você está vendo que a outra mente está adoecida. Doeu, gente? Leva que é teu. Porque se doeu dentro da gente, se incomodou, é porque a encrenca é nossa, a gente tem que resolver. Aqui a gente fala, mas quem trabalha no mundo íntimo somos nós, cada um. Só você tem o poder de mudar o teu mundo íntimo. Ninguém pode fazer isso.
Porque nem Deus te obriga, Ele te convida, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas Ele também tem uma lei, ação e reação. Tu fazes e tu colhes. Esse é o trabalho de Deus, nosso Pai. Mas Ele não nos obriga a ser bom. Ele nos convida. Se torna necessário, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Mas a força dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores possam ter sobre os espíritos. Então, a criatura, o trabalhador espírita, vamos falar dos nossos, não tem conduta moral. Não tem conduta moral. Se arvora a fazer um trabalho de evangelho no lar na casa de um doente. Vai fazer o evangelho, vai aplicar paz. Ele tem ascendente moral? Nenhum. Então, desculpa, vai estar chovendo no molhado. Enxugando o gelo. Que os interventores possam ter sobre os espíritos. Olha só, possam ter sobre os espíritos. O quê? O que é que tem que ter? Ascendente moral. Então, se um espírito obsessor olha para a criatura, mas olha só, kkkkkk. Você é pior do que nós. E está aqui querendo dar de bom mocinho, boa mocinha? Então não adianta, gente. Aí vai dizer, poxa, Conceição, mas é o Cristo. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz. E os espíritos sabem reconhecer quem está em esforço e quem está na acomodação. Se não valerem mais do que estes, os espíritos, a ação que desenvolve não terá nenhum proveito. Olha como Kardec é. Farinha do mesmo, não vai ter nenhum proveito. Todos nós espíritas temos que ler esse capítulo aqui e sair grifando, para a gente entender. E quando Jesus convida os discípulos, o que ele diz? Vem e continua rasgado do mesmo jeito. Faz tudo o que tu quiser. Só basta tu dizer que tu é meu discípulo. É assim que Jesus diz? O que ele fala? Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Abre mão de atender os teus caprichos pessoais, os teus desejos, as tuas vontades. Negue a si mesmo. Tome sua cruz, ou seja, com sacrifício, Maria da Conceição, não é com moleza, não. Ele não diz, pegue sua rede, seu guaranabaré e siga-me. Tome sua cruz e siga. Para os discípulos. Então, a gente não pode brincar com coisa séria. Então, quando você arvora aplicar um passe, quando você se arvora a fazer visitas a doentes, principalmente nesses processos obsessivos, não cutuca. Quem cutuca acha. Não cutuca essa onça. Recentemente, uma conhecida nossa, familiar, estou fazendo evangelho na casa de fulana, que é uma dependente química, álcool. E vou fazer o evangelho lá. A pessoa não tem preparação. Eu disse, tu vais fazer isso? Tu tens certeza? Eu conheço. Não, eu vou. Então tá. E a pessoa que já não mais bebia álcool, começou a fazer o evangelho, obviamente não durou muito tempo, já largou de mão e voltou a beber. E eu já falei, tu reparastes que tu voltastes a beber? Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Então é assim, e eles dão gargalhada. Olha isso daqui, querendo fazer que a outra deixe de beber. Vamos já trazer ela de volta. Vocês estão entendendo, gente? Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Aí você pode estar ouvindo e estar dizendo, então tia, ninguém vai fazer evangelho no lar. Repito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz.
Então, se nós nem fizemos transformação e nem estamos fazendo esforço, não se meta. Porque eles vão pegar o teu ponto fraco e tu vai cair feio. Então, é sério. É muito sério. Por isso que Jesus disse, os discípulos fizeram tudo e não conseguiram. Jesus chegou lá e resolveu. E os discípulos, Senhor, nós fizemos tudo que o Senhor ensinou. Por que nós não conseguimos? Para essa classe de espíritos, olha a resposta de Jesus. Aí vem Kardec com a escala espírita. Para essa classe de espírita, ele está querendo dizer o quê? Tem espíritos e espíritos. Para essa classe de espírito é necessário jejum. Aí o caba vai passar fome. Não é esse jejum, é jejum moral. Jejum e oração. Os discípulos não conseguiram. E a gente estudou o caso Margarida. Foi na igreja. O obsessório foi tudo junto. Foi lá naquela clínica, naquele espiritualista, né? Os espíritos que acompanhavam ainda ensinaram o médium, a pseudo-médium, a dar o tratamento errado. Entendeu? Então, obsessão é algo muito sério. Se arvorar um trabalho desse, você tem que estar muito vigilante e preparado. Porque você vai cutucar e eles também vão te cutucar. Tia, e a proteção dos espíritos bons estarão ao teu lado. Mas você não dará ouvido. Porque como você não fez a sua reforma moral, você não se esforça, eles vão te dar sugestão ruim e você vai ceder. Na tua área, se você tem fragilidade na área sexual, pensa o capeta que vai aparecer na tua vida para te tentar. E você vai cair feito uma tonta, feito um tonto. Ou é homem ou é mulher. Por quê? Porque eles oraram, qual é o ponto fraco dela? Área sexual. Então vamos mexer nisso aí. Aí eles trazem o capetinha e a capetinha. Coloca no teu caminho e vira a tua cabeça. E eles de lá, kkkkkk. Qual é o ponto fraco dela? Dinheiro. Ponto fraco dela é dinheiro. Então vamos aqui movimentar aquele trabalho 24 horas que vai afastá-la de tudo e vai ser uma proposta maravilhosa. Aí vem a proposta, larga o espiritismo, visita, evangelho, larga tudo. E os espíritos, kkkkkk. É o nosso tema central. Então, qual é o tema central? O tema central dela é esse. Vamos atacar ele. Acabou. Quando ele não consegue, não tem o tema central, não conseguiu. Quem é que desestrutura aqui o Tarcísio? Olha, quer desestruturar o Tarcísio é com a mulher dele. Então, de cutuca a mulher dele. Por isso que a gente não tem que idolatrar ninguém e nem criar expectativa sobre ninguém. Qual é o ponto fraco da Carla? O filho. Quer desestruturar ela, usa o menino. Cutuca o menino. Enlouquece a Carla. Quando a gente não se incomoda mais com nada disso, acabou. Você já tentou o menino? Já tentei, não deu certo. Continuou do mesmo jeitinho. Não desiste. Por isso a parábola de Jó. A parábola de Jó é riquíssima de informações da pessoa fiel a Deus. Entendeu? Fiel a... Jó perdeu tudo. 10 filhos. É uma parábola. Mas para você entender. Então, aí a pergunta, qual é o meu tema central? Eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o meu. Estou bem vigilante. Porque ataca mesmo. Então a gente tem que saber qual é o seu tema central. O que te tira do eixo? Porque é nesse daí que você tem que trabalhar bastante. Você que está ouvindo em casa, qual é o seu tema central? Qual é a sua encrenca? O que te tira do eixo? Os ciúmes? O fofo? A fofa? Os filhos? A filha? O trabalho? O dinheiro? O sexo? O álcool? O que é? Tem que dar nome para isso. Sutilezas. Muito sutil.
mas quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Mas a força dessa intervenção depende também do ascendente moral que os interventores possam ter sobre os espíritos. Se não valerem mais do que estes, a ação que desenvolvem não terá nenhum proveito. No caso, a ação magnética tem por efeito introduzir no fluido do obsidiado um fluido melhor e eliminar o do espírito mau. Ao operar, o magnetizador deve ter em vista duplo objetivo. Qual é? Falando aqui para o passista. Opor a uma força moral outra força moral. E produzir sobre o paciente uma espécie de reação química para nos servirmos de uma comparação material. Expelindo um fluido com o auxílio de outro fluido. Mas se quem vai aplicar o passe está mais enrolado do que o espírito que está aplicando o passe lá nele também, porque a gente sabe que é uma ação magnética. E aí? Lava lama jogando lama. Lama jogando lama. Dessa forma, não só opera um desprendimento salutar, como igualmente fortalece os órgãos enfraquecidos por longa e muitas vezes vigorosa constrição. Basta a gente lembrar do caso da Margarida. Já estava para morrer. Compreende-se, em suma, que o poder da ação fluídica está na razão direta, não só da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E o que dá qualidade ao fluido? Moral. Condição moral do aplicador do passe. Porque quando você está no processo obsessivo, os espíritos atuam magnetizando a tua mente, o teu organismo. Então você está envolvido ali de um fluido que o espírito perverso atuou. Quando você toma um passe, se o passista é moralizado, está assessorado por bons espíritos, ele também irá derramar um fluido sobre você, que vai neutralizar a ação perversa daquele fluido que outro espírito mal colocou, entendeu? É como se tivesse um fluido negro e de repente, através de um passe benéfico, você vai receber um fluido bom, um fluido iluminado, e ele vai neutralizando aquela ação. Agora, por isso que o nosso Senhor Jesus, ao se aproximar, a cura era na hora. Você tem noção do fluido de um Cristo? É aqui, por isso que ele está falando. Ele está falando aqui do subjugado. Ele está falando daquele que perdeu a vontade própria. No primeiro momento do obsidiado, agora é do subjugado. Entendeste? Em que a pessoa se joga no chão, se esfrega, tu olha para a pessoa tem consciência, mas ela não consegue dominar os movimentos. Ou ela não consegue dominar a vontade. Entende? O fascinado também é difícil. O fascinado, Deus o livre. Só que o fascinado acredita que é ele, né? O pensamento é dele. Ah, fulano faz, eu vou fazer também. Não, não é assim não. Fulano faz, eu vou fazer também. E quando Jesus mandava, ainda mandava de 2 em 2. Eles não iam sozinhos. Quando nós vamos fazer visita, eu nunca vou só. Eu ligo para alguém, amigo, espírita, que eu sei, conheço, fulano, assim, vamos. Vai ser dia tal hora. Porque não é assim. Quando você vier aqui na minha casa, tô indo. Os espíritos não estão à minha disponibilidade? Disponíveis? A gente agendou lá, não foi? Na casa do rapaz. Lígia, você vai comigo. É uma trabalhadora, faz parte. Porque a gente precisa desse apoio. Não posso me arvorar a fazer um trabalho desse sozinho. E foi tão interessante que a história que nós contamos, que era justamente daquele temporal que Jesus passou, ali dentro do barco, quando nós terminamos de contar, o menino disse assim: é a parte que eu mais gosto, tia. Não foi, Lígia? E que eu sempre contava para os outros. Mas só que a gente programou. Dia tal, hora tal, na casa do fulano, iremos fazer uma visita, assim. Vou fazer um diálogo fraterno. Às vezes eu atendo em casa. Se for amigo que a gente conhece, vem aqui à minha casa. Mas eu marco o dia, eu marco a hora e já me preparo para aquilo.
porque os centros espíritas estão fechados. Eu não posso marcar aqui na Melo, né? Para fazer diálogo. Não tem como. Aqui é uma empresa. Mas a gente vai. Mas na minha casa eu não vou lá. Muito difícil. A não ser assim, com apoio. Mas sozinha. Se na casa da Margarida tinha mais de 60, não se vai só. Estudo antes, oração, preparação, tá tudo ok. Mas não basta só tudo isso. É necessário esforço e conduta moral. Porque agora há pouco a gente estudou sobre o passe. Entendeu, gente? Só para finalizar, porque eu sei que esse estudo é muito gostoso, é muito válido, principalmente a obsessão. Dessa forma, não só opera um desprendimento salutar, como igualmente fortalece os órgãos enfraquecidos por longa e muitas vezes vigorosa constrição. Lembramos de quem? Margarida. Compreende-se, Margarida está no livro Libertação. Se você não conhece, vai estudar, que está no nosso canal. Compreende-se, em suma, que o poder da ação fluídica está na razão direta, não só da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E, conforme dissemos, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades o quê? Morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador ordinário que atuasse maquinalmente apenas por magnetizar produziria pouco ou nenhum efeito. Ou seja, existe necessidade imperiosa de um magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa, saiba o que é, com a intenção de obter não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porque eles aplicavam, o magnetismo, ele aplicava e levava a pessoa às vezes ao transe sonambúlico, não isso, ou uma cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Então não é a cura do corpo, mas é essa ação fluídica para neutralizar a outra ação fluídica perversa. Aí nós conseguimos entender por que a cura do Cristo era uma cura instantânea. Além disso, é evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não pode deixar de ser muito proveitosa nos casos de obsessão ordinária. Porque, então, se o magnetizador é auxiliado pela vontade do obsidiado, o espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de um. Então, quando há a ação do magnetizador e aí sim a vontade do paciente, aí o trabalho se torna bem melhor. Cenas do próximo capítulo, gente. Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus e agradecemos a espiritualidade amiga por mais esse momento que nos foi proporcionado de estudo e reflexão. O propósito da doutrina espírita é nos transformarmos. O propósito da doutrina espírita é nos tornarmos seres humanos melhores. Se a doutrina espírita não te faz mudar, se a doutrina espírita não te incomoda para mudar, troque de doutrina. Estás perdendo tempo. Porque se não há mudança moral, então eu não estou entendendo o espiritismo. É necessário, sim, nós estarmos incomodados com as nossas atitudes, buscarmos realmente o nosso aperfeiçoamento. Nós não podemos passar um ano sem mudança. Nós não podemos identificar as nossas atitudes e dizer eu sou assim e não nos esforçarmos para mudarmos. Então, o EOS, ele traz aí o espiritismo com esse propósito, porque esse é o propósito da doutrina espírita. Nós não estamos aqui para academizar ninguém, vou usar esse termo que eu acabei de criar. Nós não estamos aqui para dar título e diploma a ninguém. O nosso propósito é realmente estudarmos e ao decorrer do dia nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Não é intelectualizar, é moralizar.
Quando se fala em obsessão, se fala em conduta moral. Agora, quem está no processo obsessivo e é esquizofrênico, a oração para interceder auxilia, ok? O ambiente do lar auxilia, mas é um processo expiatório. Não tem cura, tem alívio. Porque essa mente, ela adoeceu ao longo das suas encarnações. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos comportamentos, principalmente aqueles comportamentos repetitivos. O caminho da saúde mental é o caminho do meio. Esse é o caminho para a nossa saúde mental. Então, quando você chega num patamar de esquizofrenia total, você já vem ao longo das encarnações adoecendo a sua mente. E isso eu chamo de um processo auto-obsessivo. E hoje, eu acredito que a auto-obsessão está deixando um estrago muito maior do que a obsessão. Porque nós estamos tão adoecidos que a gente não dá nem tempo para o obsessor nos obsidiar. Porque a gente já faz o serviço sozinho. De tão neurótico que nós estamos. Quer se livrar de uma obsessão? Quer. Oração fervorosa e ação no bem. Então, que nós possamos cuidar da nossa mente, para que nós não venhamos adoecer essa mente e futuramente nos tornarmos um autista ou, quem sabe, até um esquizofrênico. Quantos de nós não somos neuróticos, a gente não aceita mudança, a gente quer assim, se chega lá e tá assim, não, tem que ser assim. Então a gente tem que enfrentar, porque hoje é um vício. E quando se fala em vício, é algo que eu não controlo. Isso é uma auto-obsessão, gente. É incontrolável. Quando eu vejo, eu já estou lá. Se eu entrei numa sala e tem um quadro que está um pouquinho torto, mas todos nós somos um pouco assim. E nós temos que controlar isso, para que isso não se torne uma neurose e daqui a pouco nós não sermos um paciente psiquiátrico. É essa vigilância que nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia. Isso eu chamo também de auto-obsessão. Uma auto-obsessão é um pensamento ostensivo sobre você. O seu próprio pensamento é você. E a gente vai adoecendo, porque a mente eu construo ao longo dos milênios, como eu também posso destruí-la. Então, aquele teu chilique que tu dá, aquela cólera, sabe? Aquela coisinha ridícula que a gente faz no dia a dia, isso daí excita mais ainda eles ao que? A continuar. KKKKKKK. Idiota. Caiu feito uma besta. A subjugação chega até o ponto de paralisar a vontade do obsidiado. Aí já foi mais longe. Aí tu perdeu a tua vontade. Livre-arbítrio nenhum. Quer chegar nesse nível? Todos nós recebemos influência dos espíritos, gente. Espírito bom e espírito mau. Depende com quem a gente está em sintonia. Então, se você está no processo de subjugação, você tem a ação magnética, o passe, você vai ter a prece, a criatura encarnada consegue se equilibrar, mas ela ainda estará sujeita a quê? A obsessão. A partir desse momento, se não houver mudança moral, ela poderá ser subjugada de novo. E normalmente, quando isso reincide, é bem pior. A gente tem que ter muito cuidado com a mente e com as nossas atitudes. A gente tem que estar muito atenta para a gente não adoecer com as nossas neuroses. E a gente tem que prestar muito nas repetições. Sabe, aquele movimento repetitivo, aquilo que você não tem controle. O chato é um futuro esquizofrênico. Quando Jesus convida os discípulos, o que ele diz? Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Abre mão de atender os teus caprichos pessoais, os teus desejos, as tuas vontades. Negue a si mesmo. Tome sua cruz, ou seja, é com sacrifício, Maria da Conceição, não é com moleza, não. Porque quando você está no processo obsessivo, os espíritos atuam magnetizando a tua mente, o teu organismo. Então você está envolvido ali de um fluido que o espírito perverso atuou. Quando você toma um passe, se o passista é moralizado, está assessorado por bons espíritos,
Ele também irá derramar um fluido sobre você, que vai neutralizar a ação perversa daquele fluido que outro espírito mal colocou, entendeu? Por isso que o nosso Senhor Jesus, ao se aproximar, a cura era na hora. Você tem noção do fluido de um Cristo? Então, quando há a ação do magnetizador e aí sim a vontade do paciente, aí o trabalho se torna bem melhor. Doeu, gente? Leva que é teu. Porque se doeu dentro da gente, se incomodou, é porque a encrenca é nossa, a gente tem que resolver. Aqui a gente fala, mas quem trabalha no mundo íntimo somos nós, cada um. Só você tem o poder de mudar o teu mundo íntimo. Ninguém pode fazer isso. Porque nem Deus te obriga, Ele te convida, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas Ele também tem uma lei, ação e reação. Tu fazes e tu colhes. Você reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz. E os espíritos sabem reconhecer quem está em esforço e quem está na acomodação. Então, se nós nem fizemos transformação e nem estamos fazendo esforço, não se meta, porque eles vão pegar o teu ponto fraco, tu vai cair feio. Então, obsessão é algo muito sério. Se arvorar um trabalho desse, você tem que estar muito vigilante e preparado. Tia e a proteção dos espíritos bons estarão ao teu lado, mas você não dará ouvido. Porque como você não fez a sua reforma moral, você não se esforça, eles vão te dar sugestão ruim e você vai ceder. Se você tem fragilidade na área sexual, pensa o capeta que vai aparecer na tua vida para te tentar. E você vai cair feito uma tonta, feito um tonto. Aí a pergunta, qual é o meu tema central? Eu sei qual é o meu, estou bem vigilante, porque ataca mesmo. Então a gente tem que saber qual é o seu tema central. O que te tira do eixo? Porque é nesse daí que você tem que trabalhar bastante. Você que está ouvindo em casa, qual é o seu tema central? Qual é a sua encrenca? O que te tira do eixo? Os ciúmes? O fofo? A fofa? Os filhos? A filha? O trabalho? O dinheiro? O sexo? O álcool? O que é? Tem que dar nome para isso. Todos nós espíritas temos que ler esse capítulo aqui e sair grifando para a gente entender. Acabou.